Olá pessoal, gostaria de parabenizar vocês aí por iniciar esse treinamento. Nós vamos falar um pouquinho, iniciar esse treinamento falando sobre a origem das vendas, né? Falar sobre como funciona um processo de venda, e no decorrer do curso a gente vai ver muita coisa, como você pôde ver no nosso conteúdo programático, no nosso material que a gente apresentou até que você chegasse até aqui. Então, vamos para o conteúdo que obviamente o mais interessante, tá? Primeira coisa, a gente vai falar sobre a origem da venda. Eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe, enfim, tem muita curiosidade sobre isso. Aonde que surgiu as vendas? Aonde surgiu o ato de vender, né? Isso daí é uma coisa bem antiga, isso daí a gente atribuído, a história atribui a venda a um público chamado fenícios, né? Os fenícios foi quem desenvolveu na época a arte de vender, né? Na verdade não é a arte de vender, era a arte de negociar, né? A arte de trocar produtos, um tipo de produto por outro produto. Com certeza você também aprendeu isso na escola, lá na terceira, quarta série, onde falava sobre que isso era chamado de escambo, né? Onde você trocava algumas coisas, porque não havia uma moeda. Então, automaticamente, os produtos meio que equivaliam um ao outro e aí você acabava fazendo essa troca, tá? Enfim, falando um pouquinho mais dos fenícios, esse povo, eles tinham a arte, né, de navegar, eles tinham a arte da navegação. Naquela época, como também, né, na história aí, todo mundo aprendeu que naquela época os mares era uma coisa muito obscura. Não se sabia o que tinha nos mares, acreditava que no horizonte, né, acabava a terra e caía tudo. E os fenícios, na verdade, eles acabaram descobrindo que não era bem assim e eles foram, né, aprimorando a questão da navegação e da pesca. Então eles se tornaram expert na questão de pesca, eles eram, entre todos os povos, eles eram o que mais detinham esse conhecimento. E à medida que eles iam navegando, eles iam encontrando algumas terras, porque eles navegavam no mar Mediterrâneo, né? E ali você tem uma proximidade bem grande de países, enfim, né? De continentes. Ali você não é que nem um Oceano Pacífico, um Oceano Atlântico, que você tem uma distância muito longa para encontrar a terra do outro lado. E a partir disso, eles chegavam em novos povos e ofertavam os peixes que eles tinham, que eles iam pescando ali. E isso acabou virando uma rotina e através dessa rotina eles começaram a valorizar mais o produto deles, que no caso era o peixe. Então essa arte de pesca não era todo mundo que tinha e eles criaram a primeira moeda do mundo. Então os fenícios, eles são os responsáveis e os idealizadores aí de uma primeira moeda do mundo. E nos lugares e nos povos que eles passavam, eles deixavam essas moedas e automaticamente isso acabou virando aí um comércio. Então o primeiro comércio que existiu no mundo, segundo a história, vem aí dos fenícios, ok? Enfim, hoje, atualmente, aonde ficava a Fenícia, tá? Você pode até ver, no material tem um mapa de atuação, tudo certinho, e aonde ficava a Fenícia, hoje você encontra quem? Os árabes, você encontra os libaneses, você encontra... Então não é à toa essa cultura de que os árabes, os libaneses, eles têm uma postura um pouco mais agressiva em termos de negociação. Isso é fato porque desde a antiguidade esse povo já vem se desenvolvendo e aplicando a técnica do comércio. Então por isso que hoje não se faz diferente, ok? Enfim, finalizado essa questão da história, eu acho que é bem básico, isso mais é por base de curiosidade, isso não vai acrescentar tanto na questão de conhecimento, mas é bom para você saber aonde surgiu e a gente tem que partir de um começo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de vendas, agora eu acho que já é uma coisa que você tem que fixar bem, né? Então nós temos 3 processos. O processo de vendas ele é composto de 3 partes. Nós temos a pré-venda, a venda e o pós-venda. Como que funciona isso? Pré-venda. Muitas vezes eu pergunto, o que é pré-venda? Às vezes a gente está dando aula, tanto na faculdade quanto em treinamentos, enfim. A gente pergunta, o que é pré-venda? As pessoas sempre pensam que é o quê? Talvez a prospecção, talvez eu ligar para o meu cliente com a finalidade de chamar ele para vir até a minha empresa e ele comprar. Não.
né? A prospecção faz parte da etapa venda. É o início da etapa venda, que seria a etapa número 2. A etapa número 1 é a pré-venda. O que é a pré-venda, gente? É tudo que as pessoas fazem antes até mesmo do produto existir, tá? Não necessariamente do produto ser vendido. Então vamos dar um exemplo. Antes de você produzir um carro, né, é feito toda uma pesquisa, tem toda uma área de desenvolvimento que faz parte desse projeto. Você, enfim, envolve muita gente, envolve milhões de reais até que um protótipo de um novo carro esteja ali, né, pronto em um projeto. A partir daquilo ali, você vai, enfim, desenvolver toda a questão dos processos para depois, né, esse produto realmente chegar ao mercado e ser possível de ser vendido. Portanto, o pré-venda é tudo antes de o produto até existir. Então, é uma coisa que eu sempre digo, você deve valorizar todo e qualquer produto que existe no mercado. Por quê? Porque teve toda uma preocupação, teve todo um investimento, teve todo um envolvimento de pessoas para que aquele produto chegasse até ali naquela prateleira para ser vendido. Eu costumo dizer que nenhum produto está no mercado em vão. Todo produto tem o seu público, todo produto tem a sua finalidade, tem o seu target, enfim, ele tem o seu público-alvo, o seu nicho de mercado, enfim. Às vezes não é um produto que vai atender a massa, mas às vezes é um produto que vai atender determinado segmento de mercado. A gente vai falar bastante sobre segmento, nicho, enfim, são coisas que a gente vai aprender ao longo do nosso treinamento. Então, a pré-venda a gente tem que considerar muito, porque se um produto está numa gôndola, se um produto está disponível numa prateleira para a gente comprar, realmente teve todo um envolvimento, teve todo um investimento anterior a essa etapa. Então a gente precisa considerar bastante isso daí para que o nosso produto seja bem vendido. Às vezes o erro está justamente na etapa de pré-venda, né? Quantos produtos nós conhecemos que são lançados e não emplacam no mercado? Então aí você consegue constatar que nessa etapa da pré-venda existiu algum erro, né? Então, por exemplo, nós temos aí alguns exemplos, vamos dar um exemplo. O Bis, né, que é da marca Kraft, essa empresa, ela lançou alguns sabores de bis laranja, bis não sei o que, teve alguns que não emplacaram. Então, assim, a ideia talvez não foi muito bem estruturada. Quem deu essa ideia talvez não pensou como que o público que consome bis pensa, né? Então, até por base de curiosidade, depois de vários erros de grandes empresas e de multinacionais, nós estamos falando da Kraft. A Kraft ela é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, né? Então, mas teve lá um pedacinho dela, um departamento que errou ao lançar esse determinado produto chamado bis, de laranja no caso. Então, diante disso, algumas empresas desenvolvem outra estratégia para o lançamento de produto. É uma estratégia que a gente chama de ativismo. Você coloca o seu público para realmente escolher o que ele quer. Isso aconteceu com o Ruffles, né, aquela propaganda, né, me dê um sabor, né, me dê um nome, eu não lembro exatamente, mas é uma campanha da Ruffles que ela pedia para você, consumidor, sugerir um nome de um sabor totalmente diferente, que eles iriam avaliar, eles iriam fazer testes, e os mais bem cotados iriam ser até fabricados e posteriormente comercializados. Isso aconteceu. A campanha da Ruffles, no caso da PepsiCo, né, que é a mantenedora da Elma Chips, foi um sucesso. Tá? Outra técnica de ativismo, a Fanta, que é do grupo Coca-Cola, ela também utilizou isso, né? Ela acabou fazendo, se não me engano, eram 2 tipos. Hoje é uma Fanta de maracujá que existe, né? E antes ela fez umas latas pequenas, ela fez uma parceria com o McDonald's, aonde você comprava um combo lá do McDonald's e você ganhava 2 latinhas pequenas, né, de amostra. Ali vinha maracujá e morango. E depois você entrava no site e votava qual das duas você
prefere. Então não foi uma equipe de marketing, não foi um produção e desenvolvimento, um pesquisa e desenvolvimento que fez aquilo. Foi o público que escolheu. Eles chegaram em 2 sabores e falaram, o público que vai ser o responsável. E pelo que eu sei, até então eu não ouvi falar que a Fanta de maracujá está dando errado. Eu sempre vejo nas gôndolas de mercado e eu sempre, volta e meia, eu vejo alguém consumindo esse tipo de produto. Ou seja, é um produto que tende a dar mais certo. Por quê? Porque respeita a opinião do seu público. Então, gente, ok, finalizamos aí a etapa da pré-venda, ok? Agora vamos passar para a segunda etapa, que é a etapa de venda. A etapa de venda, a gente cria e abre outros subprocessos aí. Então seria o quê? Venda consiste em todas as etapas da venda. É o que a gente vai ver nesse treinamento. Então você vai ter acesso a todas as etapas da venda ao longo do treinamento, né? Desde conhecimentos que você tem que ter, abordagem, levantamento de necessidades, oferta, enfim, tudo. E, logicamente, o que a gente acabou falando antes, a prospecção, que é onde eu vou buscar o meu cliente. A gente vai falar bastante sobre as modalidades de mercado, mercado B2B, mercado B2C. Você pode ficar tranquilo que venda é o que a gente mais vai ver nesse treinamento e com certeza vai somar bastante aí para a sua questão profissional. Ok, né? Não vou falar tanto de venda, porque basicamente é o nosso treinamento. E aí agora eu vou pular para a terceira etapa desse processo de venda, que seria o pós-venda. O que é o pós-venda? É o momento que, no momento que a gente está finalizando a nossa venda, a gente já começa a fazer um pós-venda, que é a questão de agradecer muito o cliente, que é a questão de realmente cativar o cliente no final da sua venda, para você pôr aquele lacinho, sabe? Para você, é a cereja do bolo que a gente costuma dizer. Por quê? Porque se você realmente fez uma venda bem fundamentada, algo que realmente você se doou para entregar satisfação ao seu cliente, automaticamente ele tem uma tendência muito grande a voltar. E aí entra o processo de pós-venda, onde você vai monitorar os seus clientes, é onde você pode ir até o seu sistema de ERP e pegar quais são os clientes que não compram há mais de 6 meses. Ok, aí você vai olhar lá na sua base de clientes, tentar olhar qual foi a compra, qual foi a data, tentar pegar lá no fundo da memória e falar, opa, esse senhor aqui, ele compra bem, essa senhora aqui, enfim, à medida que você resgata e retoma esses relatórios, automaticamente você começa a viver de novo tudo aquilo que você já fez. E isso te ajuda para você ligar para essa pessoa novamente e ser totalmente direto. Olá, Dona Maria, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rafael e eu estou ligando para saber como que foi a instalação do produto, se a senhora está satisfeita, se está precisando de mais alguma coisa. Gostaria de deixar claro que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para atender no que for necessário. O pós-venda, gente, significa prestatividade. Você tem que mostrar que você está ali para aquilo. Mostra que você está interessado em vender mais para o seu cliente. E não somente vender propriamente dito, você está interessado em atender a necessidade do seu cliente. Obviamente que a sua intenção é única e exclusivamente de venda. Porém, ao você se comunicar com o seu cliente, você tem que deixar transparecer outra coisa, que é realmente que você busca a satisfação do seu cliente. Porque senão você também não vai atingir o objetivo. Então, o pós-venda é você administrar todos os clientes que um dia já compraram com você. É você fazer um trabalho de melhoria para fazer com que essas pessoas voltem a consumir dentro da sua empresa e, obviamente, te dê mais retorno. Um cliente satisfeito, ele compra mais e por mais vezes, né? Ele compra valores mais altos e automaticamente ele volta mais vezes na sua empresa. Então, o segredo, grande segredo, é cativar o seu cliente na venda. Então, só repassando, pré-venda, uma indústria, uma equipe toda, né, com muito investimento, foi lá desenvolver um produto. O produto chega na gôndola da sua empresa, aí você vai desenvolver todo o processo de venda, que é o que nós vamos ver no decorrer desse curso. Posteriormente à sua venda, você vai ter que desenvolver uma manutenção, você vai ter que fazer a manutenção dos seus clientes, você vai ter que ter contato com eles e, à medida do possível, sempre vendendo, que é o grande objetivo. Então,
você pode perceber, né, se você olhar, são 3, né, a gente fez até em 3 setas, né, que é o processo. Então, pré-venda, venda e pós-venda. O pós-venda, para o venda, ele se torna cíclico, né, porque se você vendeu, pulou para o pós-venda, fez o trabalho de pós-venda, opa, a setinha volta aqui e de novo na venda você está. Aí você vendeu, trabalhou bem seu cliente, tratou bem, ligou, deu manutenção, opa, voltou, vendeu de novo. Então é um ciclo, né? E é um ciclo não é nem vicioso, a gente chama isso de ciclo virtuoso, porque ele se repete e cresce, que é o grande objetivo. Amanhã, enfim, dependendo do seu produto, você está vendendo o dobro para o mesmo cliente e num menor espaço de tempo. Ok? Muito obrigado por esse módulo. Vocês vão ficar agora com a continuidade desse. Nós falamos sobre origem e processo e agora você vai ver a questão dos conhecimentos. Nós vamos dar sequência, ok? Um grande abraço.